Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando continuidade à nossa semana aí de vídeos do Magnus Carlsen. Enfim, 2020 vai ser o ano do Mundial, o Magnus Carlsen vai ter que defender, né? Ele é o atual campeão mundial, vai ter que defender seu título. E essa semana eu tô mostrando partidas então do Magnus Carlsen. Na semana que vem eu vou mostrar partidas dos jogadores do torneio de candidatos que vai acontecer em março. Porque o vencedor desse torneio de candidatos vai ser aquele que vai desafiar o Magnus Carlsen pelo Mundial, tá bom? Essa partida aconteceu no torneio mundial de partidas rápidas no final de 2019. Magnus Carlsen está de negras contra Levon Aronian, o leão armênio, de brancas aqui. 15 minutos para cada um, 10 segundos de acréscimo por lance. O Aronian abre a partida com D4, peão da dama. Temos cavalo F6 pelo Magnus Carlsen. C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3 e aqui o Magnus Carlsen vai para a defesa semi-tarraxa aqui com C5, do gambito da dama recusado. Legal, uma partida, uma abertura bem clássica aqui. C por D5, E por D5. O Magnus Carlsen mais uma vez não teme, né, ficar com o peão dama isolado aqui. Ele nunca tem esse medo, ele sabe jogar muito bem com o peão dama isolado. Mas o Aronian prefere continuar aqui com G3, cavalo C6, bispo G2, C por D4, cavalo por D4, e agora o Magnus Carlsen segue com bispo C5, desenvolvendo mais uma peça, cavalo por C6, B por C6, e depois de roque e roque, né, o Magnus Carlsen não tem mais o peão isolado, ele conseguiu juntar aqui com o peão de B. No entanto, o Aronian vai querer bombardear essa estrutura de peões. Primeiro com dama C2, ameaçando alguns ataques descobertos. Bispo volta para B6 e agora o importante lance aqui, cavalo A4. Esse lance segura a casa de C5, ataca o bispo e faz um ataque aqui imediatamente em C6. Bispo D7 defendendo B3, né, possibilitando aqui o bispo jogar em A3 ou até mesmo em B2. A partida seguiu com torre E8 e agora bispo B2 aqui pelo Aronian. H5 e agora H4. O Aronian não permite os ataques aí do Magnus Carlsen na ala do rei. E agora o Magnus Carlsen faz o lance aqui, cavalo em E4. E3 pelo Aronian, torre C8 e agora cavalo por B6 e A por B6. A gente tem aqui uma posição bem difícil para o jogador de brancas, né, para o Aronian aqui, porque o Magnus Carlsen está com 3 peões muito fortes aqui na ala da dama. A partida continuou com dama D1, atacando o peão de H5. E como é que o Magnus Carlsen vai defender o peão? Ele não defende, ele faz o lance aqui, bispo em F5. O Aronian captura esse presente, dama por H5 e agora dama D7. O Magnus Carlsen entregou um peão aí para ganhar muitos tempos. Tá? O que isso quer dizer? Dama D7, agora a grande ameaça é bispo G4, por exemplo, né? Não foi o lance jogado, mas torre AC1, por exemplo, qualquer lance, viria bispo G4 e a dama não tem mais para onde ir. Olha que coisa, né? Não pode vir nessa casa escura por conta do cavalo. Aqui o bispo pega, aqui a torre, aqui a torre pega, né? E qualquer casa aqui para cima a dama também estaria perdida, né? Dá para defender isso aqui? Perdeu a dama? Não perdeu a dama, mas vai perder muito material, né? Bispo H3 seria um lance que tentaria salvar, mas depois de bispo por H3 renovaria a ameaça de bispo G4 e aí as brancas teriam que jogar, sei lá, dama E2 e aí bispo por F1 e as pretas teriam severos ganhos materiais aí, né? Então, por isso que dama D7 é um excelente lance aqui pelo Magnus Carlsen, ganha tantos tempos, né? Agora a dama volta lá para D1, então o Aronian teve que fazer vários lances, né? Primeiro para capturar, agora para voltar, e nisso o Magnus Carlsen foi melhorando a posição de suas peças. A partida continuou com C5 e agora torre E1 pelo Aronian. Torre de C em D8, torre C1, bispo em H3, tentando trocar esse forte bispo aí das brancas, dama F3 protegendo e agora F6, colocando granito nessa diagonal aqui de casas escuras. Bispo por H3, dama por H3, torre de C em D1 pressionando o peão central e agora B5, avançando com esses 3 peões. Esses 3 peões são muito perigosos. Dama G2 propondo as trocas, o Magnus Carlsen não está interessado em trocas. Dama em E6, agora F3 expulsando o cavalo daí. O cavalo vem para D6 e agora G4. O Aronian também vai tentando criar aí oportunidades. A ideia de G4 é tentar colocar esse peão incomodando lá em G6. Vamos ver se vai dar certo isso. D4 pelo Magnus Carlsen. Dama D2. Aqui a ideia do Magnus Carlsen com D4, ele realmente estava disposto a trocar aqui a dama por 2 torres, né? Se tivesse seguido com E por D4, muito provavelmente o Magnus Carlsen jogaria aqui dama por E1, depois de torre por E1 e rei H2, torre de C em D8, né? Aí aqui o Magnus Carlsen conseguiria
recuperar a dama com grande ganho material, né? Depois de, por exemplo, bispo C3, torre de 1 em E2, D por C5, viria a torre por G2, cheque e rei por G2, né? Ah, mas agora esse peão vale por uma torre a menos, porque ele vai avançar? Não, não dá tempo. Depois de, por exemplo, cavalo B7, C6, cavalo D8, C7 e cavalo E6, né, a torre está segurando a promoção do peão. Depois de bispo A5 e torre C8, esse peão vai ser perdido. Seria um final completamente vencedor para o Magnus Carlsen. Por isso que depois de D4, o Aronian não permite tudo isso, não captura o peão e segue simplesmente com dama D2. E a partida continua com dama D5, batendo em F3, e por D4, C4. Olha que interessante, o Magnus Carlsen entrega mais um peão na tentativa de criar aí o peão passado, né? A partida continua com bispo em A3 e agora dama por F3. Dama G2, então aqui desesperadamente, né? O Aronian tem que proteger o peão de G4, tem que trazer uma segurança aqui para o rei, portanto dama G2 e agora torre por E1 cheque, torre por E1 e a dama vem para C3, olha só. Que posição forte aqui para o Magnus Carlsen, mais uma vez com um peão a menos, mas com toda a iniciativa, né? Torre D1 protegendo o peão central e agora B4 atacando o bispo. O bispo vem para B2 protegido aqui pela dama, tá atacando a dama do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen ganha um tempo importante aqui com dama em E3 cheque, dama em F2 e agora trocar as damas. Nada disso, o Magnus Carlsen continua com dama H3, colocando pressão ainda nos peões, tentando explorar o rei exposto aqui do Aronian. O Aronian continua com dama G2 e agora dama E3 cheque, dama F2, dama E4, mais uma vez colocando pressão no peão de G. Dama G2 propondo as trocas e defendendo o peão de G, mas agora o Magnus Carlsen está com a dama protegida e dá tempo dele fazer o lance C3, passando o peão perigosíssimo aí na coluna C. A partida continua com bispo C1 e agora C2, o peão já está na sétima horizontal, a torre está atacada. A partida continuou com torre F1 e agora dama por D4, caiu o peão central aí do Aronian, cheque, rei H2, dama em E5 cheque, rei G1, dama C5 cheque, rei H2, cavalo em F7. Vale dizer que nessa posição aqui, ambos os jogadores já estão com muito pouco tempo no relógio, praticamente o Magnus Carlsen com um pouco mais de tempo, creio que em torno de 2 minutos, e o Aronian já nos acréscimos praticamente. A partida continua com G5, ideia fantástica aqui do Aronian. Ele continua com a ideia de plantar lá um peão em G6 e ficar incomodando com ameaças de checkmate no futuro. A partida continua com dama E5 cheque, rei H1, torre D1. Né? Então aqui o Aronian não pode capturar a torre do Magnus Carlsen, senão o Magnus Carlsen vai ficar com 2 damas aí no tabuleiro. No entanto, a torre aqui em F1 no momento está protegida e o Aronian segue com seu plano com G6, o cavalo está atacado. O cavalo vem para D8 e esse peão é um monstro aqui da posição, né? Porque, enfim, começa a existir temas de checkmate na fileira do fundo. Ele tira muitas casas de escape do rei aqui do Magnus Carlsen. Legal, o Aronian tá tentando aí com todas as suas forças, né? Segurar aí a partida. A partida continua com dama em F3, torre por F1 cheque, dama por F1 e agora dama E4 cheque, dama G2 propondo as trocas, dama por H4 cheque. O Aronian tá com problemas aí na posição, rei G1, dama D4 cheque, rei H2. A esperança do Aronian é esse forte peão, né? O ataque que ele pode conseguir, o contra-ataque. A partida continuou com dama D1 e agora dama em E4, é isso, é a vez do Aronian, né? Ele estava com o bispo atacado, ele estava com problemas aqui, o peão, né, muito provavelmente no futuro vai ser promovido, mas o Aronian segue aqui com a sua oportunidade, né? Tá ameaçando aqui sequência de checkmate. O Magnus Carlsen não pode permitir, ele continua com rei F8, mas agora o rei do Magnus Carlsen está exposto. Olha que partida fantástica. Dama por B4, cheque, rei E8. É a única esperança do Magnus Carlsen é jogar esse rei no meio do tabuleiro mesmo. A partida continuou com dama B5, cheque, rei E7. Dama C5, cheque, rei E6. O Magnus Carlsen não quer nem saber. Ele vai indo com o rei para o meio do tabuleiro. Dama C8, cheque, e agora rei E5. Por enquanto o cavalo está protegido. A partida segue com bispo B2 cheque. Agora o rei do Magnus Carlsen vem parar aqui em E4. Parece o rei do Ivanchuk, né? É o rei do Ivanchuk, o rei valente, o rei guerreiro. E agora, enfim, a posição aqui é perigosa, né? Ela tem chances aqui para os dois lados. Vale dizer que com essa sequência o Aronian segurou a casa de C1. Agora tanto o bispo quanto a dama estão segurando a casa de C1. E nesse momento o Aronian faz o lance dama B7, tentando tirar proveito aí desse rei exposto. Dama B7 cheque. E o que jogar nessa posição, meus amigos? O que jogar? O que você jogaria de negras nessa posição se você fosse o Magnus Carlsen? Né? Eu vou dar mais alguns segundos aí para você encontrar o lance de negras. E eu espero que você tenha encontrado o lance
cavalo por B7 simplesmente, e nessa posição o Aronian abandonou. Ele simplesmente pendurou a dama, né? Isso acontece, ainda mais com muito pouco tempo no relógio, jogando nos acréscimos, né? Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui do momento em que isso acontece e depois vou mostrar o que na verdade o Aronian poderia ter jogado aqui de brancas ao invés de dama B7, né? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho antes aí do momento da pendurada. Então aqui onde o Magnus Carlsen com o rei aí no meio, né? E olha lá, deu aquela pendurada. O Magnus Carlsen nem acredita no que tá vendo, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. A gente vê um pouquinho antes. Mais uma vez, ó, o Magnus Carlsen com o rei no centro, é a esperança dele. Olha o relógio, repara o relógio. Olha o tempo aí do Aronian. Putz! Pendurou a dama, né? O Magnus Carlsen dá aquela puxa, dá aquela respirada, né? E aí venceu aí a partida, então, com essa pendurada aí de dama do Aronian, né? Vamos dar uma olhada aqui o que o Aronian poderia ter jogado ao invés de dama B7. Poderia ter tentado, por exemplo, aqui A4. A gente teria ainda uma batalha bem interessante, né? Agora o Aronian teria um peão passado correndo aí na coluna A. E, enfim, o jogo é aquele jogo bem afiado para os dois lados, né? A partida poderia ter continuado dessa forma, mas depois de dama B7 não deu. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, olha só. 91,7% de precisão para o Magnus Carlsen para o Aronian, né? Contra 91,2% de precisão para o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen foi menos preciso, no entanto ele venceu. Como isso é possível? É que a imprecisão do Aronian foi perdedora, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. 30 dos lances foram os melhores para o Aronian, 31 para o Magnus Carlsen. Um lance excelente do Aronian, 3 do Magnus Carlsen. 8 lances bons para o Aronian, 9 para o Magnus Carlsen. 8 lances aí de livro. 7 imprecisões para o Aronian, 8 para o Magnus Carlsen. 4 erros, errou mais o Aronian. 2 erros apenas para o Magnus Carlsen. E uma gafe. A gafe foi mortal, né? Então depois da gafe aí, o blunder, né, da dama, né, perdeu a dama e aí foi mortal, acabou a partida imediatamente, né? Mas olha aqui o gráfico, é interessante, né? Porque a partida fica equilibrada e de repente fica melhor para o Magnus Carlsen. O Aronian segue com a ideia do peão em G6, né, e consegue daí uma sequência expor o rei do Magnus Carlsen, equilibra a partida, mas depois pendura a dama e aí acabou, né? Aí acabou a partida. Vale dizer que o Magnus Carlsen foi vencedor aí então do torneio de rápidas, do torneio mundial de rápidas em 2019. E no próximo vídeo amanhã a gente vai ver então o Magnus Carlsen jogando uma partida do Mundial de Blitz, tá bom? E aí a gente encerra a semana de partidas do Magnus Carlsen para na semana que vem falar sobre o torneio de candidatos. Pessoal, se você gosta aí do canal, acompanha o canal, pega esse tempinho para se inscrever no canal, aproveita para dar aquela curtida também, você vai estar ajudando o canal a continuar produzindo aí vídeos, o conteúdo de xadrez para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!